pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar pra vocês a história do Chris Watts e o que ele fez com a família dele. Bom, mas antes da gente já ir pra história, eu já vou pedir pra vocês já deixarem aqui nos comentários o que vocês estão achando do canal, histórias, né, que vocês gostariam de ver por aqui. Já ativem o sininho, se inscrevam no canal, e toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês já logo recebem uma notificação e já deem um like também, que ajuda a gente a crescer bastante e esses vídeos já chegarem a mais e mais pessoas. Então vamos pra história? Essa é uma história muito trágica de abuso doméstico que aconteceu entre Chris Watts e a mulher dele, a Shannon. E isso aconteceu em 2018. Mas antes da gente já pular, né, por o que aconteceu, eu queria trazer um pouquinho aqui mais sobre quem era esse casal, como eles se conheceram, enfim, como tudo começou, né, a história deles começaram. Enfim, antes de 2010, o Chris ele mandou um pedido de amizade a Shannon, né, no Facebook, e ela lembra de comentar com amigos de que ela nunca iria conhecer esse homem, né, porque jamais que ela ia conhecer um cara da internet que ela nem conhecia, não tinha amigos em comuns, enfim, não tinha o porquê ela se encontrar com esse homem. Porém, né, com o dia a dia aconteceram ali algumas coisas que eles vieram a se conhecer de fato em pessoa, e desde aquele dia eles nunca mais se separaram. Até que em 2010 eles acabaram se casando, e desde 2010 eles nunca mais se separaram. E até que dia 3 de novembro de 2012 eles acabaram se casando na Carolina do Norte, né, que é de onde ela era. E lá nesse casamento eles juntaram tanto a família dele quanto a família da Shannon. E assim, foi realmente um casamento de muita felicidade. Os pais da Shannon falaram, né, que ela de fato encontrou a cara metade dela, uma pessoa que ela era extremamente apaixonada. Eles eram extremamente conectados, ligados e felizes, né, porque no final das contas, ali no começo do relacionamento deles, foi realmente um relacionamento de amor e felicidade. E num resumo bem rápido aqui, no dia 17 de dezembro de 2013, eles tiveram a primeira filha deles, que foi a Bella Watts. Eles estavam extremamente felizes, né, com a vinda da Bella Marie, e eles, assim, não poderiam estar mais no mundo das luas, né? Principalmente a Shannon, ela estava extremamente feliz, assim, ela se realizou sendo mãe, e todo mundo que estava em volta ali dela falaram, né, que o quanto ela era feliz em ter tido uma filha, né? E até que no dia 17 de julho de 2015, eles tiveram uma outra filha, que foi a Celeste. A Celeste Catherine era também conhecida como Cece, um apelidinho curto ali pro nome de Celeste, né? Então a Cece, ela também foi outra bênção na vida da Shannon. Ela tinha alguns probleminhas de saúde mais sérios, ela tinha um problema sério com alergia muito grave a amendoins e assim vai. Então qualquer lugar que eles fossem, eles tinham que carregar com eles uma injeção antialérgica, né? Para caso a Ceci entrasse em contato com algum amendoim ou coisa assim, eles já tinham aquela injeção antialérgica para caso ela viesse ter um choque anafilático. Por mais que Shannon estivesse muito realizada com tudo e eles estivessem felizes, né, com onde a vida deles estavam, eles vinham tendo muitos problemas financeiros. E também com todos os pagamentos que eles tinham que fazer, os financiamentos da casa, financiamento do carro, seguro do carro, só essas três contas já cobriam praticamente todo o salário que os dois faziam juntos. Então aí eles acabaram vindo à falência, né? Eles acabaram submetendo um papel para o governo que eles vieram à falência. E, enfim, a vida deles virou de pernas pro ar. Os gastos só que subiam e as dívidas também. Então, quando eles vieram à falência, eles, né, tiveram que vender muitas das coisas que eles tinham, tiveram que, né, mudar de casa e assim vai. Então, durante 2015 a 2018, quando tudo aconteceu, a Shannon, ela começou um trabalho novo, ela fazia algumas coisas relacionadas à venda, pelo que eu entendi ali, né, com a minha pesquisa. Não via ao certo qual era a profissão dela, mas ela viajava muito para, né, poder suprir para a família e para poder fazer o dinheiro que ela precisava. Enquanto o Chris, ele trabalhava como operador num campo de petróleo. Então ele lidava praticamente só com petróleo, ele operava petróleo e assim vai. E foi durante esse tempo que a vida deles começou a se estabilizar,
melhorar e ficar melhor, eles já estavam mais estáveis financeiramente falando, e assim, o relacionamento deles também estava muito bom até 2018, as crianças estavam bem, estavam saudáveis e assim vai. Apesar da Ceci ter alergias grandes com amendoim, ela era uma criança saudável, muito feliz. E tudo começou a ir um pouco por água abaixo na primavera de 2018. Então, foi quando a Shannon acabou descobrindo, né, que ela estava grávida novamente. Ela estava extremamente feliz. Ela queria muito que fosse um menino, porque ela sabia que isso deixaria o marido dela muito feliz. E enfim, ela contou essa surpresa pro Chris no dia 17 de junho de 2018 e assim, tem até um vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês, né, ele ficou bem feliz, ele falou assim, né, quando a gente quer, a gente realmente consegue o que a gente quer. Enfim, foi uma reação não de extrema animação, mas assim, não foi uma reação que você fala, tem alguma coisa estranha aí. We did it again. I like that shirt. Porém, a Shannon, ela percebeu que tinha algo estranho. Ela percebeu que ele estava ficando cada vez mais distante, que ele estava ficando cada vez mais frio. E com o passar, né, com o decorrer dos próximos meses, ela comentava com as amigas dela, né, que quando ela tentava tocá-lo, ele tirava a mão, ele já não via ela, né, mas de uma forma marido-mulher, mas sim como uma pessoa que era um problema. Pelo menos é isso que a Shannon falava, né, para os amigos, que ele não a procurava mais sexualmente, ele não queria mais saber dela, não conversava com ela, estava sempre bravo, sempre estressado, sempre descontando frustrações nela e assim vai. E até um ponto, né, que foi muito marcante a ela, foi quando eles estavam na sexagem do bebê para descobrir se era um menino ou se era uma menina, e eles descobriram que era um menino, eles já sabiam o nome, né, o nome desse bebê seria Nico. Ela tentou alcançar a mão dele, né, para segurar a mão dele, para eles celebrarem a vida desse filho, né, e ela comentou para os amigos claramente que ele tirou a mão do alcance dela, ele fisicamente colocou uma barreira ali, né, entre eles, para ela não tocá-lo. E isso foi muito marcante para ela, né, porque era um momento feliz ali, e ele tava assim tratando ela de uma forma muito fora do comum do que ele normalmente tratava ela. E depois da sexagem, né, do bebê, descobrirem que o Nico estava a caminho, ele acabou falando pra ela, né, das preocupações dele, que ele não queria mais ter um filho, que eles estavam só agora, né, se estabilizando financeiramente e que trazer um filho seria muito irresponsável. Só que assim, ao ver da Shannon, eles já estavam estáveis, ela tinha um trabalho muito bom, ela conseguia praticamente sustentar tudo sozinha, o salário dele era praticamente, né, para eles juntarem, e assim vai, e ela não viu o porquê dessa reação dele, né, tipo, dando a entender de que ele queria que talvez ela tirasse o bebê dali, ou enfim, não sabe se é o certo, porque ela não falou em detalhes, tanto assim para as amigas, porque ela estava muito em choque, mas ela falou assim por cima dessa reação do Chris. Então ela estava tentando fazer de tudo para deixar ele mais feliz, para fazer com que o relacionamento deles antigo voltasse a ser o que era, né? Um casal feliz, que estavam felizes em ter um filho, assim como foi com as duas primeiras, e assim vai. Lembrando, tudo isso foi mais ou menos em junho de 2018. Por volta de julho, começo de agosto, eles foram para Carolina do Norte para visitar a família tanto dela quanto a do Chris. E lá eles ficaram na casa, né, dos familiares, ela passou um tempo na casa dos pais dela, ela passou um tempo na casa dos sogros dela. E durante o tempo que ela passou na casa da sogra, ela acabou tendo um pouco de atrito com a sogra, onde, né, aumentou ainda mais o atrito dela com o Chris. Ela falou pra sogra dela, né, a questão da Ceci ter alergias gravíssimas com amendoim, para não colocar amendoim na casa enquanto a Ceci estava lá, porque realmente ela poderia entrar em choque gravíssimo, que poderia tirar a vida dela. E a sogra, mesmo assim, fez um alimento coberto de amendoins para Ceci. E a Shannon, ela acabou entrando na cozinha bem na hora que a Ceci estava prestes a comer esses amendoins, e ela parou, né, toda a situação na hora, e ela acabou entrando ali numa briga com a sogra dela. E ela falava, né, pro marido dela que foi para essas férias
mais ou menos uma semana depois. Enquanto isso acontecia, o Chris ele ainda não estava lá naquela casa. A Shannon foi passar um total de 5 semanas. Ele não poderia parar de trabalhar por 5 semanas, então ele acabou indo mais tarde, né, para essa viagem. E quando tudo isso aconteceu com a sogra dela, ela mandava mensagem para ele falando como uma avó faria isso com a própria neta. Ela sabe que a Cici pode morrer se ela comer amendoim, e mesmo assim ela tentou alimentar amendoim para Cici depois de eu ter falado 1 milhão de vezes para não fazer isso. Enfim, aí foi parte, né, do atrito deles. Quando ele finalmente encontrou a família dele ali naquelas férias, ele estava 100% distante, ele estava péssimo em relação a como ele tratava tanto as filhas quanto a esposa que estava grávida, né? Então, assim, ela só foi comentando com as amigas de como aquela situação tava ficando horrível. Ela tava tentando fazer de tudo para resgatar o casamento dela, mas ele parecia fazer de tudo para correr o lado oposto. Enfim, quando eles voltaram pro Colorado, que era onde eles moravam, né? No dia 9 de agosto ela tinha que fazer uma viagem a trabalho, que duraria ali alguns dias, e naquele dia ela tinha mandado uma mensagem para uma amiga falando que eles tiveram a melhor conversa do ano todo, assim, sabe? Mais esclarecedora, mais aberta, mais honesta, que eles tiveram durante essa fase difícil que eles estavam passando, né? E ela comentou isso com a amiga, que ela tava com muita esperança, que ela até deixou uma carta que ela escreveu à mão, falando, né, tudo que ela tinha esperança, que ela até poderia conversar com a sogra para tentar reatar, né, para tentar reatar o relacionamento com a sogra, poderia até vir a desculpar a sogra pelo que ela fez com a filha dela, se isso fizesse com que o relacionamento deles pudesse voltar ao normal. Enfim, ela realmente estava muito esperançosa quando ela foi para essa viagem, e ela foi no dia 9 de agosto, né, de manhã, com a amiga dela, a colega de trabalho, a Nicole, e, enfim, ela passaria alguns dias nessa viagem. De acordo com as câmeras de segurança da casa da Shannon, a Nicole Atkinson, ela deixou a Shannon em casa às 1h48 da manhã. E essa foi a última vez que a Nicole a viu com vida. Na manhã do dia seguinte, a Shannon e a Nicole, elas tinham combinado de se encontrar bem cedo, porque a Nicole ia dar uma carona para Shannon para poderem ir para uma consulta para Natal para checar no Nico e ver se tá tudo bem. Afinal de contas, ela já estava de 15 semanas. Enfim, então ela foi, né, para uma consulta médica, pelo menos esse era o combinado delas. Quando a Nicole ligou para ela na manhã seguinte, ela não atendia, ela não respondia as mensagens, ela não respondia Facebook. E eu não comentei antes, mas ela era muito ativa no Facebook. Ela gostava muito de postar vídeo da vida dela, das filhas. Então, assim, tem muita coisa online sobre eles, sobre as experiências da Shannon. Ela teve muita dificuldade física, muitos problemas de saúde, enfim. Então ela compartilhava muito aquilo, ela compartilhava também quanto o Chris era a pessoa mais especial da vida dela, que ela tinha muita sorte de tê-lo na vida dela, que ele realmente foi o melhor presente para ela depois das crianças e assim vai. Então ela era muito ativa no Facebook e ela não estar respondendo ali já fazia horas era muito suspeito. Então a Nicole, ela decidiu ir à casa da Shannon, né, de manhã, quando já era hora da consulta, para ver o que estava acontecendo. E chegando lá, ela notou que o carro da Shannon estava lá ainda na garagem, ainda estava com os car seats, né, os carrinhos das crianças dentro do carro, ainda estava com os assentos das crianças dentro do carro, né, então assim, ela não tirou os assentos para poder levar as crianças com um outro carro, porque eles só tinham esses assentos mesmos. Então, mesmo se tivesse usado o carro do Chris para poder ir fazer qualquer coisa, eles teriam que usar aqueles assentos que estavam no carro da Shannon. Quando ela olhou também pela porta de entrada, né, que tinha uma parte de vidro, ela viu que o sapato que a Shannon usava todo santo dia, principalmente agora na gravidez, né, um sapato mais confortável, que ela usava todo dia, ainda estava na porta, e ela viu a distância também que a bolsa da Shannon estava lá. Então ela ligou pro Chris, ela falou: Chris, o que tá acontecendo? A gente precisa encontrar ela, tem como você vir aqui? E ele falou que em 3 minutos ele chegaria lá.
Lembrando que os campos de petróleo que ele trabalhava ficavam por volta de 1 hora de distância, então ele chegar em 3 minutos seria muito suspeito. Porém, apesar dele ter dito que chegaria em 3 minutos, quando a Nicole ligou para a polícia, já fazia quase 1 hora que ele havia falado que estava chegando. E quando a polícia chegou, o Chris ainda não estava lá. E já fazia praticamente 1 hora que ela estava na frente da casa, né, procurando pela Shannon. Logo em seguida, o Chris ele acabou chegando de fato e ele viu, né, a seriedade da situação, que a amiga já tinha ligado para a polícia, então ele já correu para abrir o portão da garagem, ele entrou pela garagem da casa, né, e ele teve que ir por dentro para poder abrir a porta da casa por dentro, porque ela estava fechada já por dentro. E o portão também estava fechado e essas eram as únicas maneiras que eles tinham de sair daquela casa. O que aí já começou, né, a dar uma leve suspeita à polícia de que só ele que tem a chave para poder entrar dentro de casa, para fechar tudo do jeito que foi fechado, assim. Essa casa foi fechada por dentro e o único local que eles poderiam ter saído seria o portão da garagem, e a garagem estava fechada antes do Chris chegar. Então já foi aí um momento de suspeita que eu vi os detetives comentando, né? Porque esse caso foi tão gigante que tem vários documentários falando sobre ele, inclusive, né, dos detetives que primeiro chegaram na cena, enfim, as pessoas do FBI que trabalhavam também lá, e assim vai. Então, assim, é muito detalhado as informações que a gente tem sobre esse caso. Então, quando ele entrou na casa, né, ele já anotou, falou, e os cobertores das crianças não estão aqui. Aí ele viu no pé da escada, né, que foi onde a Nicole também viu, que a bolsa dela estava lá. E aí a Nicole falou assim, vê se o remédio de alergia da Ceci está aí, porque ela nunca, mas jamais sairia de casa sem ter esse remédio da alergia da CC, porque realmente, se não tiver e a CC tiver um ataque alérgico, né, de qualquer amendoim, ela vai morrer. Então ela nunca saía sem esse remédio de alergia. E quando eles abriram a bolsa, eles viram que o remédio de alergia estava lá também, junto com os medicamentos de diabetes da Shannon. E também eles notaram que do lado da bolsa estava o anel de casamento. Foi aí que a polícia perguntou pro Chris se eles estavam tendo problemas, né, de relacionamento, e ele falou, sim, nós estamos nos separando, é 100% amigável, ainda estamos decidindo quando vender a casa, enfim, estamos só no começo da nossa separação, mas somos amigáveis, estamos amigos. Talvez ela tenha saído, né, pra pensar um pouco, porque naquela manhã eles tinham tido uma conversa que ele chamou uma conversa emocional, e que foi sobre a separação, sobre os bens, né, e assim vai. Então ele falou pra polícia que talvez tenha sido esse o caso, talvez ela tenha ido pra casa de algum amigo. Vendo toda a comoção, um vizinho, ele falou que ele tinha câmeras de segurança que dava pra ver claramente a casa dele e a casa do Chris também, e que provavelmente eles poderiam ver se alguém entrou ou saiu de lá, né, pra ver se alguma coisa mais maligna tinha acontecido, de alguém invadir a casa e ter sumido com todas as mulheres, sequestrado, matado, seja lá o que for. E a única coisa que eles viram enquanto tava passando na televisão, vou colocar aqui um pouquinho do vídeo pra vocês, o Chris ele estava no celular, enquanto a polícia e o vizinho estavam vendo a câmera, né, o que tinha se passado ali naquela casa. Foi quando eles viram que o Chris, ele deu ré com a caminhonete dele na garagem da casa, e lá ele começou a colocar algumas coisas no carro.
E ele relatou para a polícia ali, né, que ele estava colocando os computadores deles, a ferramenta de trabalho, almoço dele para aquele dia, e era a única coisa que ele colocou dentro do carro. Depois ele foi embora com a Shannon ainda lá com vida, cuidando das crianças, e assim vai. Então, no dia 14, um dia, né, depois do desaparecimento delas, o Chris acabou dando uma entrevista na televisão, onde ele estava praticamente rindo. Eu só quero elas de volta, essa casa não é a mesma coisa sem elas. Com um sorriso no rosto, com o braço cruzado, parecia que não tinha emergência alguma no pedido de socorro dele, né? Ele só falava, eu só quero saber que vocês estão bem, e ria. Enfim, vou colocar aqui um pouquinho para vocês verem também, porque eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa situação aqui, onde ele tá conversando praticamente numa entrevista, pedindo para retornarem a família dele com um sorriso no rosto, né? Enfim, depois disso, ele acabou sendo levado à delegacia, né? Porque, afinal de contas, se ele foi a última pessoa a vê-las com vida, ele é o primeiro suspeito, independente se ele tenha cometido crime ou não. Então, no dia 14, mais no final da tarde, começo da noite, ele vai para uma entrevista que foi uma entrevista bem extensiva, foi bem longa, foram várias e várias horas, dos investigadores perguntando para ele se ele havia traído a mulher dele, se ela havia traído ele, se tinha algum problema ali no relacionamento, para falar mais sobre o relacionamento, para falar mais sobre as crianças, até um ponto que ele começou a falar das crianças, até um ponto que ele fez um ou outro comentário no tempo passado para as crianças, mas se referindo às crianças, elas foram, eu amava, e assim. E com isso, os policiais já estavam bem suspeitos dele, e com ele falando, né, das crianças no passado, ficaram ainda mais suspeitos. E com isso, eles falaram que queriam fazer um teste de polígrafo com o Chris no dia seguinte, né, no dia 15, às 11 da manhã. E aí ele falou, tudo bem, eu vou vir aqui às 11 da manhã, tudo tranquilo. E durante esse tempo, né, da noite do dia 14 até às 11 da manhã do dia 15, o Chris ele acabou indo para o aeroporto buscar o pai dele. E aí no dia 15 ele acabou voltando para a delegacia com o pai. E no meio tempo os investigadores estavam investigando. Eles estavam indo pelo celular do Chris, eles estavam indo pelo computador do Chris, eles estavam vendo, né, os históricos que eles tinham e assim vai, de conversa, pessoas, pesquisas, enfim, tudo que você imaginar, eles investigaram. E foi aí que eles descobriram que, de fato, o Chris tinha uma amante. Mas antes de eu comentar um pouco sobre a amante, eu vou falar como foi o final dessa conversa, né, ou como foi o teste de polígrafo e assim vai. Quando ele chegou nessa salinha, né, para fazer o teste, o pai dele foi levado a um outro quarto de interrogação, enquanto ele foi levado a um outro para fazer o teste de polígrafo. A investigadora falou para ele que ele seria extremamente estúpido se ele tivesse alguma coisa para esconder e fizesse o teste de polígrafo. Se ele tivesse tido alguma coisa em relação ao desaparecimento da família dele, ele estava sendo um burro de fazer esse teste. E ela falou literalmente com essas palavras: você está sendo estúpido se você fizer isso agora. E assim, dá pra ver que parece que ele tá meio nervoso, parece que não dá pra saber ao certo, né? Mas ele fez o teste e normalmente uma pessoa que está falando a verdade, pelo menos de acordo com essa mulher que fez o teste de polígrafo com ele, ela falou numa entrevista futura que uma pessoa que fala a verdade deveria estar nos pontos +2 a +4. E uma pessoa que fala mentira deveria estar em pontos negativos. E quanto maior ponto, mais mentira a pessoa falou. E acontece que ele estava no -18. Ele realmente falhou todas as perguntas que foram feitas a ele, né? E assim, ela, inclusive, a investigadora falou que, assim, ele teve um ponto mais negativo que ela já viu. Então, assim, realmente ele mentiu sobre tudo.
sobre tudo que você imaginar de pergunta, sobre você tem uma amante, você tem alguma coisa a ver com o desaparecimento deles, você matou a sua família e assim vai. E aí depois que esse teste do polígrafo acabou, ela acabou tirando o computador dela ali da sala, ela foi analisar e foi quando ela voltou com os outros detetives. E aí eles já não estavam mais tão macios, vamos dizer, né? Eles já não estavam mais tão queridos, eles já estavam indo realmente direto ao ponto, falando: a gente sabe que você mentiu, é tudo que você falou aqui é mentira, então a gente quer saber a verdade, conte-nos a verdade. E aí foi quando ele começou, né, desculpa de, ai, é tudo mentira porque eu não queria assumir isso, mas eu tô traindo a minha mulher, eu nunca cometi nada com ela, eu não fiz nada com a minha família, é realmente só que eu não queria contar a verdade pra vocês que eu estava traindo a minha mulher. Enfim, depois de muitas horas ali, né, muita pressão na cabeça dele, ele realmente já estava começando a enfraquecer muito em relação à sua própria defesa. E aí foi quando ele pediu para os detetives: eu posso, por favor, ter meu pai aqui no quarto, eu posso falar com ele por um minuto? E aí os detetives tiveram, né, que tomar uma decisão ali na hora e eles permitiram com que o pai do Chris entrasse na sala de interrogação onde ele estava. E lá eles acabaram tendo uma confessão do Chris. O Chris não sabia que se ele não pedisse para desligarem as câmeras que estavam ali no quarto de interrogação, a polícia não tinha que desligar as câmeras, praticamente. Então, qualquer coisa que ele falasse, ele estaria incriminando a si mesmo. E lá ele falou que a Shannon, ela, num ataque de fúria, acabou com as crianças e ele, com raiva, né, ou para proteger as crianças, ou seja lá, formou ela. E aí foi quando ele foi de fato incriminado e a polícia entrou para continuar a investigação deles, né? Porque eles tinham certeza que o que ele estava falando era metade verdade, metade mentira. Ele tinha de fato matado as crianças, porque Shannon jamais faria isso com os filhos dela, principalmente no relacionamento que eles estavam vendo que, assim, estava realmente caindo sem paraquedas. Com isso, quando os investigadores entraram no quarto novamente, a investigadora que acabou fazendo o teste de polígrafo com ele ficou relando nas costas dele, porque ela notou que aquilo deixou ele bem desconfortável e a intenção dela era deixá-lo o mais confortável possível para que ele pudesse falar a verdade o mais rápido possível, para ele poder entrar de novo numa zona de conforto. Pelo menos foi isso que ela falou, que psicologicamente isso funciona. Não sei ao certo dizer, né, do lado psicológico da entrevista dela, mas eu sei que isso funcionou. E aí ele acabou contando, né, onde estavam os corpos, o que aconteceu e assim vai, que ela acabou estrangulando as crianças e ele acabou estrangulando ela em retorno. Com isso ele acabou também falando onde que ele tinha colocado os corpos. Ele acabou cavando um buraco raso onde ele jogou o corpo dela. De fato, isso foi, assim, até um comentário de um dos investigadores. Realmente, quando eles encontram um corpo que o marido tenha tirado a vida da esposa, normalmente quando eles vão, né, deixar o corpo em algum lugar, eles deixam de uma forma mais organizada, eles colocam o corpo de uma forma mais confortável, colocam os braços em cima do corpo, enfim. Quando eles vão enterrar essas pessoas, normalmente eles enterram ainda com um pouco de amor, se é essa palavra que a gente pode usar. Mas no caso dele, realmente, deu pra ver que ele só jogou o corpo dela ali e cobriu bem as pressas. E as filhas, ele acabou, né, deixando no cobertorzinho delas, ainda no pijama, e ele colocou num silo de petróleo, praticamente, né? É tipo um silo, mas é de petróleo, que ele colocou o corpo de uma ali e o corpo da outra num outro. Então ele acabou jogando o corpo delas no petróleo mesmo. Então, uma semana depois dele, né, ter pedido ali socorro pela família dele, ele acabou sendo acusado em 3 assassinatos de primeiro grau, sendo 2 deles agravados porque foram de crianças com menos de 12 anos. E os policiais também queriam prendê-lo, né, adicionar ali alguma coisa culposa em relação ao homicídio do Nico. Porque apesar dela estar grávida, no Colorado é permitido a terminação de gravidez em todos os estados da gravidez, todos os estágios, né, da gravidez, que pessoalmente eu não
concordo, né? É uma vida que tá ali, então ele realmente deveria ser culpado de fato por ter acabado com uma outra vida, apesar de ser no ventre, e foi isso que os policiais também concordaram. E lá eles também aprenderam o Chris como interrupção ilegal de uma gravidez. Então ele acabou também sendo sentenciado com a morte do Nico também. Enfim, agora voltando, né, em relação à traição dele, ele, pelo que eu vi, né, ele acabou começando, né, a conhecer mais a Nicole Kessinger em junho de 2018, que foi quando ele descobriu também a gravidez da Shannon, né? Em julho eles começaram a ter um relacionamento físico, né? Então já não era ali mais aquela coisa platônica de pessoas que trabalhavam juntos. E aparentemente, no histórico de pesquisa dela da internet, ela já vinha pesquisando sobre a Shannon já fazia mais de um ano. Enfim, quanto mais você pesquisa sobre Nicole Kessinger e o Chris, mais suspeita ela fica, porém a polícia não prendeu ela como se ela tivesse feito parte desse assassinato todo. Porém, alguns dias antes do falecimento da Shannon, ela estava pesquisando roupas de casamento, vestido de casamento, onde fazer festa, não sei o que. Também pesquisava, né, se amante de homem que mulher ficava famosa. Enfim, coisas muito suspeitas que ela pesquisava, mas isso é assunto para um outro vídeo, se vocês quiserem que eu faça esse vídeo aqui pra vocês, que eu traga essa informação pra vocês. Agora, voltando, né, um pouco sobre as acusações, né, de homicídio culposo e tudo mais que ele estava tendo. Os policiais estavam se preparando para um julgamento super intensivo com o Chris, porque na parte que ele estava, a pena de morte existe, né, em Colorado a pena de morte existe. Então, para fugir da pena de morte, o Chris, ele acabou falando que ele era culpado de tudo que ele estava sendo acusado. Então, esse foi um acordo que ele fez, né, que se ele falasse que ele era culpado, eles tirariam a pena de morte da mesa, né? Então, assim, ele não poderia ir para a pena de morte, mesmo se descobrissem mais informações sobre ele. E aí, com isso, né, o caso já acabou, a polícia já não tinha mais que fazer investigação nenhuma, porque ele já tinha falado que ele era culpado, então eles não tinham que construir um caso contra o Chris. Mas os investigadores, eles tinham sentido que não tinha um fecho essa história, né? Que tinha alguma coisa ali a mais ser contada. Por que que ele matou as filhas? Por que que ele matou a mulher? E com a promessa de que ele não seria adicionado nenhuma outra acusação contra ele, ele poderia contar o que realmente aconteceu naquela noite. Quando ela chegou de viagem, às 2 horas da manhã, mais ou menos, né, do dia 13 de agosto, ela tinha ido pra cama, dormido e tudo mais, então ela acordou com ele, de fato, como ele tinha falado para eles conversarem sobre a separação deles, né? Mais ou menos às 4 horas da manhã, que era quando o Chris ele acordava para poder ir pro trabalho. Então, eles começaram a ter uma conversa e aí ele tava sentado em cima da barriga dela, porque ele tava ficando muito bravo. Ele realmente disse que uma fúria tomou conta dele, que ele não sabia de onde tinha vindo. E aí foi quando ele sentou na barriga dela e ela falando: você tá machucando o Nico, você tá machucando o bebê, por favor, sai de cima de mim. E foi quando ele ficou extremamente irritado com ela e esses pedidos de ajuda, né? E ele acabou colocando as mãos em volta do pescoço e tirando a vida dela. E aí, com isso, ele notou que uma das filhas dele estava atrás dele, com o cobertor em mãos, perguntando se a mamãe estava bem. E aí ele viu que ele não poderia deixar a filha dele escapar, porque ela tinha visto o que o papai tinha feito. E aí ele acabou colocando um lençol em volta da Shannon. Ele não queria que as crianças vissem, né, o rosto da mãe deles falecida, né? Quando ele colocou ela no carro, ela colocou assim no chão do carro, no banco de trás, o corpo da mãe, e as meninas com vida ainda no banco, sentadas. Então ele acabou colocando um saco de lixo na cabeça e nos pés da mãe, e ele dirigiu por mais de 1 hora para chegar onde ele tinha descartado do corpo da família dele, né? Que era nos campos de petróleo onde ele trabalhava. Chegando lá, ele acabou cavando, né, aquela cova rasa para a esposa dele, para Shannon, onde ele acabou enterrando ela ali. E aí ele pegou uma das filhas, levou para cima do silo, foi lá que ele acabou tirando a vida delas e enfiando elas num buraquinho bem pequeno
para dentro, para caírem, né, dentro do silo de petróleo. E aí ele fez a mesma coisa com a segunda filha, ele voltou pro carro, pegou a filha ainda com vida, e o que ele diz que ele lembra todos os dias, todas as noites antes dele dormir, que essa é a única memória que vem à cabeça dele, é da filha dele falando: papai, por que você tá fazendo isso com a gente? E você vai fazer a mesma coisa comigo agora? E, enfim, horrível. Realmente, quando eu escutei ele falando, né, relatando tudo isso, assim, sem emoção alguma, ele falando essas coisas, sem remorso. É realmente muito difícil escutar isso saindo da boca de um homem que era para estar protegendo essas crianças, falando do que foram realmente as últimas palavras delas. E aí ele acabou descartando do corpo da segunda filha e ele foi trabalhar, e aí ele queria realmente só voltar a vida dele normal com a namorada nova dele. Enfim, essa é a história do Chris Watts e o que ele fez com a família dele, que é realmente o inimaginável, é nojento, é horrível, não tem palavras para descrever, né, uma pessoa que nem o Chris. E, enfim, se vocês curtiram essa história, por favor, já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver da próxima vez. Adoraria ter vocês tanto por aqui nos comentários quanto lá no meu Instagram. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela presença, eu sei que essa história foi uma história bem pesada. Semana que vem já vai vir uma mais leve, fiquem tranquilos. E eu vejo vocês no próximo. Até mais, tchau, tchau.